Leandro, diz ele que é meu neto. Meu neto vai fazer a leitura hoje comigo. Privilégio. Deixa você. Então vamos ver aqui o parágrafo. O Criador do céu e da terra nos deu um presente muito grande, nos achegar a Ele em oração. Nós podemos abrir o nosso coração a Jeová a qualquer momento, em qualquer língua e sem precisar marcar um horário para isso. Podemos ter certeza de que o nosso amoroso Pai Celestial vai nos escutar. Não importa se sejamos orando de uma cama de um hospital ou de uma cela em uma prisão. Nós somos muito gratos pelo privilégio da oração. O rei Davi dava muito valor ao privilégio da oração. Ele cantou a Jeová: que a minha oração seja como um incenso preparado diante de ti. Nos dias de Davi, o incenso sagrado usado pelos sacerdotes era preparado com muito cuidado. A maneira como o incenso era preparado lembrou a Davi de que ele precisava escolher bem as palavras que iria usar ao orar a Jeová. E nós queremos imitar a Davi. Queremos que as nossas orações agradem a Jeová. Quando oramos a Jeová, precisamos ser respeitosos. Pensem nas visões impressionantes que Isaías, Ezequiel, Daniel e João tiveram. Todas elas tinham algo em comum. Elas mostravam Jeová como um rei majestoso. Isaías viu Jeová sentado num trono enaltecido e elevado. Ezequiel viu Jeová sentado em seu carro celestial, rodeado por uma luz resplandecente, como a de um arco-íris. Daniel viu o antigo Dias vestido com roupas brancas, tendo chamas de fogo saindo do seu trono. E João viu Jeová sentado sobre um trono, rodeado por um arco-íris que parecia esmeralda. Essas visões nos lembram quanto Jeová é poderoso e glorioso. Por isso, damos muito valor ao privilégio da oração a Ele. E queremos fazer isso com muito respeito. Mas sobre o que podemos orar? Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. No Sermão do Monte, Jesus ensinou seus discípulos a orar de um modo que agrada a Jeová. Jesus começou pelas coisas mais importantes. Ele falou sobre a santificação do nome de Jeová, a vinda do reino, que vai destruir todos os inimigos de Deus, e as bênçãos que Jeová tem em mente para a humanidade. Quando incluímos esses assuntos em nossas orações, mostramos que a vontade de Deus é importante para nós. O que aprendemos? Na continuação da oração modelo, Jesus mostrou que é apropriado orar sobre assuntos pessoais. Podemos pedir a Jeová que nos dê o alimento para o dia, perdoe nossos pecados, nos proteja das tentações e nos livre do maligno. Quando oramos a Jeová, pedimos essas coisas, reconhecemos que dependemos totalmente dele e que queremos fazer de tudo para agradá-lo. Jesus não queria que os seus seguidores repetissem exatamente as mesmas palavras da oração modelo. Em outras ocasiões, Jesus orou sobre assuntos diferentes que eram de importância naquele momento. Da mesma forma, podemos orar sobre qualquer assunto que seja importante para nós. Por exemplo, quando tivermos de tomar uma decisão importante, podemos orar pedindo sabedoria. Se recebermos uma nova designação, podemos orar pedindo a habilidade necessária para cuidar bem dela. Os pais podem orar pelos filhos, e os filhos podem orar pelos pais. E todos nós precisamos orar pelos nossos estudantes da Bíblia e pelas pessoas que encontramos na pregação. Mas é claro que não devemos apenas orar pedindo coisas para Jeová. É muito importante nos lembrar de louvar a Jeová em nossas orações. Em outras palavras, precisamos elogiar, enaltecer e honrar a Jeová quando oramos. Afinal de contas, ninguém merece mais louvor do que o nosso Deus. Ele é bom e está sempre pronto a perdoar. Jeová também é misericordioso, é compassivo,
paciente e cheio de amor leal e fidelidade. Nós temos todos os motivos para louvar a Jeová por todas as suas qualidades e por tudo que Ele faz por nós. Além de louvarmos a Jeová em nossas orações, também queremos agradecê-los por todas as coisas maravilhosas que Ele nos dá. Podemos agradecer a Jeová pelas incríveis cores que vemos na natureza, pela variedade sem fim de alimentos que Ele criou e pela alegria de termos bons amigos. Nosso amoroso Pai nos dá tudo isso e muito mais, porque Ele quer que sejamos felizes. E o mais importante, precisamos agradecer a Jeová por todo o alimento espiritual que Ele nos dá e pela maravilhosa esperança que temos para o futuro. Às vezes podemos acabar esquecendo de agradecer por todas as coisas boas que Jeová faz por nós. O que você pode fazer para não esquecer de agradecer a Jeová? Você pode fazer uma lista das coisas que você pediu em oração. E de tempos em tempos você pode rever essa lista para ver como suas orações foram respondidas. Depois disso, você pode orar a Jeová agradecendo a ajuda dele. É muito bom quando alguém nos agradece por algo que fizemos, não é verdade? Da mesma forma, quando nós lembramos de agradecer a Jeová, ele fica muito feliz. Mas existe ainda outro motivo importante para agradecer a Jeová. 1 Pedro 2,21. De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguir fielmente os seus passos. Somos muito gratos a Jeová por ter enviado o seu amado Filho para nos ensinar a verdade. Sem dúvida, ao estudarmos sobre a vida de Jesus, aprendemos muitas coisas sobre Jeová e sobre como podemos agradá-lo. Se tivermos fé no sacrifício de Jesus, podemos ter uma amizade bem achegada com Jeová e estar em paz com o nosso Deus. Somos muito gratos a Jeová por podermos nos aproximar dele em oração através de seu Filho. Jeová escuta e responde às orações feitas em nome de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus explicou. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Jeová perdoa os nossos pecados por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. A Bíblia se refere a Jesus como o nosso sumo sacerdote, sentado à direita do trono da majestade nos céus. Jesus é o nosso ajudador junto ao Pai. Nós somos muito gratos a Jeová por ter nos dado um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e que intercede por nós. Por sermos imperfeitos, não conseguiríamos nos aproximar de Jeová em oração, se não fosse pelo sacrifício de Jesus. Sem dúvida, o sacrifício de Jesus é um presente sem igual. Nós nunca vamos conseguir agradecer a Jeová o suficiente por esse presente tão valioso. Na noite antes de morrer, Jesus fez uma longa oração, pedindo para Jeová cuidar dos discípulos, por causa do maligno. Foi muito amoroso Jesus fazer isso. Jesus sabia que faltava pouco tempo para ele passar por um teste muito difícil. Mesmo assim, ele se preocupou com os apóstolos. Assim como Jesus, quando oramos, nós não pensamos apenas em nós mesmos. Em vez disso, oramos com frequência por nossos irmãos e irmãs. Ao fazermos isso, estamos obedecendo ao mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros e também estamos mostrando a Jeová o quanto amamos nossos irmãos. Orar pelos irmãos não é uma perda de tempo. A Bíblia diz que a súplica do justo tem um efeito poderoso. Nossos irmãos precisam das nossas orações, porque eles enfrentam muitas dificuldades. Podemos pedir a Jeová para ajudá-los a enfrentar doenças, desastres naturais, guerra, perseguições e outras dificuldades. Também podemos orar por aqueles irmãos que fazem sacrifícios para ajudar os que estão em necessidade. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma situação difícil. Que tal mencionar essa pessoa por nome em sua oração? Nós mostramos amor por nossos
irmãos quando pedimos a Jeová para ajudá-los a perseverar. Os anciãos e servos ministeriais ficam muito gratos quando oramos por eles. Foi isso que o apóstolo Paulo pediu para os irmãos fazerem. Ele disse: orem também por mim, para que me sejam dadas as palavras quando eu abrir a boca, a fim de que eu consiga falar corajosamente ao tornar conhecido o segredo sagrado das boas novas. Assim como Paulo, hoje em dia também existem muitos irmãos que trabalham bastante para cuidar das congregações. Orar a Jeová pedindo que ajude esses irmãos a realizar o trabalho deles mostra que realmente nos amamos. Às vezes, alguém pode pedir para fazermos uma oração representando outras pessoas. Por exemplo, uma irmã que está dirigindo o estudo bíblico pode pedir para a irmã que está acompanhando fazer uma oração. Esta irmã talvez prefira fazer a oração final, porque durante o estudo ela vai poder conhecer melhor as necessidades da estudante e incluir isso na oração. Quando o irmão é convidado para fazer a oração numa saída de campo ou numa reunião de congregação, ele precisa lembrar do objetivo da reunião. As orações não devem ser feitas para dar conselhos para a congregação ou fazer anúncios. Na maioria das nossas reuniões, um total de 5 minutos é separado para cada cântico e oração. Por isso, o irmão que faz a oração não precisa usar muitas palavras, principalmente se for a oração inicial. Precisamos orar cada vez mais, porque o dia de Jeová está se aproximando. Foi por isso que Jesus disse: portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer. Se orarmos com frequência, nossa fé vai ser forte e estaremos preparados para o fim desse sistema de coisas. Neste estudo, aprendemos que a oração é um privilégio muito grande. Vimos que o principal foco das nossas orações deve ser os assuntos relacionados à vontade de Jeová. Consideramos também a importância de agradecer o sacrifício de Jesus e por ele ser o nosso rei. Lembramos a importância de orarmos por nossos irmãos e irmãs e, é claro, de também orar pelas nossas necessidades físicas e espirituais. Sem dúvida, damos muito valor ao privilégio da oração e, por isso, queremos pensar com carinho nas palavras que vamos usar ao nos aproximar de Jeová. Dessa forma, nossas palavras vão ser como um incenso perfumado para Jeová, um prazer para ele. Agradecendo essa atitude